Pressa, a gente não distingue nada. O que muitas vezes infelicita uma pessoa é a pressa com que ela vive. Na pressa você não percebe o valor das coisas. Na pressa você não sente nem o sabor do que você está comendo. Tem gente que dá um tombo na comida e já engoliu. Ansiedade. Você sabia que quando você come demoradamente, quando você mastiga demoradamente cada porção de alimento, o seu cérebro tem mais tempo para processar a saciedade. Por isso que obesidade está muitas vezes associado aos processos de ansiedade. A pessoa come depressa demais. Não dá tempo ao cérebro de identificar que já teve alimento suficiente para saciar o corpo. Ele vai pedir mais. Então ele não joga a informação de que o corpo já está saciado. Então, quando eu opto por viver mais tranquilamente, eu tenho um favorecimento de todo o meu quadro, espiritual, mental e físico. Eu não tenho crescimento de vida espiritual na pressa, preciso parar, eu preciso me recolher. Falamos disso o mês inteiro. A vida interior é uma construção. Ela não vem da noite para o dia. E eu tenho alguns instrumentos que constroem a vida espiritual: a oração, o jejum, a reflexão. E isso só é possível na pausa. Eu quero ter tudo isso, mas eu quero continuar vivendo com pressa. Não vai dar certo. Eu quero saber distinguir o cansaço da insatisfação. Na pressa você não vai. Você tem que se ouvir. Se você não tiver o hábito de se ouvir, você não saberá viver as distinções necessárias para o seu bem-estar acontecer. E um outro ponto: com pressa você não será capaz de conhecer ninguém. Você vai viver movida pelo preconceito. Movido pelo preconceito. Por quê? Você não tem disposição de olhar para as pessoas. Você não tem disposição de entrar nos avessos das histórias. Às vezes a gente não tem disposição de ler um livro até o fim. Aliás, essa geração agora ainda é pior que a nossa. Porque eu ainda sou a geração que leu. E leio. Eu tenho o hábito de ter sempre um livro comigo. Mas na minha geração já tinha o hábito do resumo. Quantas pessoas que eu vi, quantos colegas meus, os livros que eram exigidos no colégio. Tem que ler, porque na aula de literatura você vai fazer uma prova sobre aquele livro. Ou o vestibular, eu não sei se ainda é assim, o vestibular dizia, né, quando você se inscrevia numa universidade para fazer o vestibular, você recebia a lista dos livros que você deveria ler, porque eles seriam cobrados lá. Eu não sei o que se exige hoje. E tem gente que lia o resumo. Agora, engraçado, né? O resumo, ele não vai me dar a satisfação da história por completo. Eu quero a história inteira. Porque é o processo da construção da história que gera a satisfação. Ler é uma satisfação. Deveria ser para todos nós, porque é um elemento humano. Importantíssimo para o processo formativo intelectual. Quem não gosta de ler vai ter dificuldade de falar. Quem não gosta de ler vai ter dificuldade de escrever. E não é sem motivo que a linguagem hoje está cada vez mais pobre. O vocabulário dos nossos jovens é paupérrimo. Muitas palavras estão caindo no total desconhecimento, porque elas não são usadas. A língua, gente, é um organismo vivo. Se nós não falamos, a gente esquece. Se nós não falamos determinadas palavras, elas vão morrer, porque ninguém mais vai saber o significado delas. E tudo isso porque nós estamos num ritmo de vida apressado. Apressado. É pressa para tudo. E na pressa, nós não estamos vivendo como poderíamos. Pode parecer estranho, né? Dizer que desacelerar é também conversão. Para você ter mais tempo para você ter mais tempo com as pessoas que você ama,
para você ver seus filhos crescerem, percebê-los. Nós falávamos também aqui, em outro programa, que todo grande amor, se não é cultivado, morre. O vínculo, ele precisa ser cuidado. O cuidado um com o outro é que faz o amor prevalecer. Na pressa, dificilmente a gente ama alguém. A experiência do amor é sempre artesanal. Não foi sem motivo que Jesus se recolhia. Ele tinha sua vida intensa, sua vida missionária era intensa. Ele passava o dia se doando às pessoas. Ele passava curando, ele passava pregando, encontrando as pessoas. Mas chegava o momento que ele fazia o quê? Se recolhia. E pedia aos discípulos que fizessem o mesmo. Porque ele sabia que aquele recolhimento era importantíssimo para que no outro dia eles tivessem condições de continuar oferecendo às pessoas o que eles deveriam oferecer. A reposição é tão importante quanto o trabalho. Hoje nós estamos dormindo tão mal, por quê? Porque a ansiedade não nos deixa dormir. Nós levamos nossos aparelhos para a cama. Eles nos estimulam, eles têm uma luz que cientificamente é comprovada que prejudica o sono. Então nós estamos todos desregulados. E nunca vi tanta gente precisando de medicação para ansiedade como nos dias de hoje. E é claro que a medicação, ela tem que ser usada em muitos casos. Mas nós também sabemos que muita gente, porque não quer lidar consigo, vai direto para a medicação. Antes de tomar a medicação, tente modificar seus hábitos. Tente desacelerar. Não é que você vai parar de trabalhar, não é que você vai deixar de produzir, não é nada disso. É você incluir na sua rotina o que Jesus tinha o hábito de fazer com os amigos dele. Recolha-se, olhe para dentro de si. Mesmo que se você não olha para dentro de você, não haverá oportunidade de encontrar o Deus que habita o seu coração. Toda vez que eu presto atenção em mim, eu estou tendo a oportunidade de encontrar a presença de Deus em mim. É assim que funciona. Senão você vai conviver sem saber que tem uma força extraordinária. Ela está dentro de você. Minha gente, você que está aí me assistindo, em muitos momentos da sua história, as coisas não aconteceram como você previu. E você precisou lidar com elas. Quando você soube pacificar o seu coração, deixando que o Espírito Santo fizesse naquele momento a obra do apaziguamento, da pacificação, você cresceu. Porque você descobriu que você podia fazer isso. Porque uma coisa muito triste em nós é quando nós nos justificamos com um temperamento. Ah, eu sou assim, não vou mudar. Muda sim. Só não muda quem já morreu. Um cristão consciente do poder de Deus em si, jamais dirá que não vai mudar. Porque Deus nos muda sim. Olha João, quando chegou para ser discípulo de Jesus, ele era chamado filho do trovão, um homem insuportável, um temperamento dificílimo. Tornou-se o discípulo amado. Ao final de tudo, era o mais amoroso de todos. Deixou-nos um evangelho lindo. Deixou-nos um exemplo de vida lindo. Assim é comigo e com você. Pode ser que neste momento você esteja vivendo um turbilhão que você não tem como alterar. Você não pode tomar decisão pelo seu filho, você não pode tomar decisão pelo seu marido, pelo seu pai, pela sua mãe, mas você pode tomar decisão por você. De que maneira você escolhe lidar com tudo isso? Nós sempre teremos uma tempestade ao nosso redor, porque a vida é assim. Deus não nos prometeu o que seria diferente. A vida, a verdadeira vida, ela é conflituosa. O tempo todo nós estamos orbitando em conflitos. Crescer é conflituoso, é conflitante. E eu preciso aqui, no meu dia a dia,
lidar com os meus conflitos de maneira pacífica. E para isso eu preciso ter o coração em paz. E como é que eu consigo esse coração em paz, pelo amor de Deus? Oração, reflexão e respirar fundo na hora que a coisa estiver difícil. Nós estamos muito impulsivos, infelizmente. Nós estamos muito reativos. A gente reage muito rapidamente aos estímulos que nos fazem. E muitas vezes a nossa reação é um desastre. Em tempos de redes sociais nós vemos isso toda hora. Como é que nos dias de hoje tem sido comum pessoas entrarem nos perfis de outras pessoas e deixarem seus comentários maldosos, comentando a aparência do outro. Pediu sua opinião? Cortou o cabelo, ele pediu sua opinião? Se a pessoa tem barba, deixou de ter, pediu sua opinião? Você gosta quando alguém dê uma opinião sobre a sua aparência que você não perguntou? Pois é, aplique com o outro aquilo que você gosta que apliquem com você. Nós estamos tornando normal a deselegância do comportamento. Reativos demais, a gente vai lá e comenta com ódio, e comenta com raiva. Não dá para ser cristão e ter esse comportamento. Nós precisamos pacificar o nosso coração diariamente. E nunca foi tão necessário, viu? Nós temos falado sobre isso. O mundo está em guerra. Guerras em todos os sentidos. A política no Brasil virou duas grandes facções que se agridem o tempo todo. Nós não podemos participar disso. Eu tenho todo o direito de ter um posicionamento diferente do seu, você diferente do meu, e nós não precisamos nos odiar por isso. Nós não podemos odiar o outro porque ele pensa diferente de nós. Cristão não tem como conciliar o ódio dos dias de hoje com essa postura cristã que nós queremos ter. Pacificar. Sabe aquele grupo de WhatsApp que você participa? Quando você percebe que os ânimos estão muito exaltados, seja você um instrumento de paz. Nós estamos aqui num templo que nos lembra Francisco. Francisco de Assis rezava isso. É a proposta dele. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Observe que a proposta de Francisco é um contraponto. É um contraponto. Se eu estou dentro de um ambiente onde todos estão odiando, eu terei que pacificar aquele ambiente por vocação. A vocação cristã é essa. Nós não podemos corroborar o ódio. Nós não podemos corroborar a ofensa. Nós não podemos colaborar com o diabo no mundo. Tem muito cristão colaborando com o diabo no mundo. Por meio de posturas ofensivas, por meio de posturas odiosas, movendo e motivando o ódio de outras pessoas. Não pode. Pacificar o mundo é uma responsabilidade nossa. E o primeiro lugar a ser pacificado é lá, onde nós estamos diariamente. Dentro da nossa casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos, os nossos ambientes de trabalho. Ele é melhor porque você está lá. Quando você chega, o que você provoca nas pessoas quando você chega? O que você modifica no ambiente quando você está? É disso que nós estamos falando. Muitas vezes o ambiente de trabalho será competitivo, será extremamente excludente, vai desfavorecer. É gente puxando o tapete da outra. Nós não podemos participar disso. Não é nosso. Aí você chegará lá como aquela pessoa bacana, que agrega, que ajuda quem não sabe, que contribui. Você vai fazer de tudo para que a sua postura naquele lugar seja para alterar positivamente.
Quando Jesus pede que a gente seja sal no mundo, onde que Ele quer que você seja sal? Onde já existe sal? Não, é onde está destemperado. Fica fácil, né? Querer ser sal onde já é, onde o sal já está presente. Fica fácil ser sal onde já está tudo temperado. Não, eu quero ver é ser sal onde não existe tempero, onde está tudo destemperado. É lá naquele ambiente difícil que nós precisamos chegar e trazer a nossa luz. Eu quero ser luz, mas onde já está iluminado, não faz sentido. Eu preciso ser luz onde tem escuridão. E chegar lá sem a vaidade de ser luz. Olha, chegou o iluminado, estou aqui para iluminar vocês que estão nas trevas. Não, não é isso. É você chegar delicadamente, sem arrogância, sem prepotência, sem achar que você é melhor que alguém. É você chegar generosamente e oferecer aquilo que Deus tem oferecido a você. Eu gosto sempre de dizer isso, minha gente. Para mim é uma verdade. Só posso dar ao outro aquilo que Deus já me deu. E Deus me dá o tempo todo, só que às vezes eu não recebo. Quem é que fala isso? Eu recebo. Tem um comediante, não tem? Fala, recebe, recebe. Luva de pedreiro, né? Recebe. Pois é, às vezes a gente precisa falar isso um para o outro. Recebe o que Deus está te dando, criatura. Deus não nos dá nada que é ruim. Você nunca vai encontrar em Deus alguma coisa que seja ruim. Ele não dá. Ele não nos dá ódio, Ele não nos dá ressentimento, Ele não nos dá vingança, porque nele não há isso. Deus é amor, Deus é reconciliação, Deus é misericórdia. E para que eu seja misericordioso com o outro, Ele já foi misericordioso comigo. É o que Jesus dizia. Se eu peço perdão a Deus, eu tenho que necessariamente me sentir obrigado, sim, a perdoar o outro, mesmo que eu não vá incorporá-lo na minha vida de novo. Que às vezes a gente perdoa é para ir em paz. Só posso dar ao outro aquilo que de Deus eu recebi. Deus me acalma o tempo todo, se eu quiser. Se eu não receber a calma que Ele me oferece, eu estarei num mundo tumultuado, tumultuando ainda mais. Eu não sei o que hoje atormenta o seu coração, mas sem medo de errar, alguma tormenta existe aí, existe aqui. Nós somos todos. Eu peço do fundo do meu coração a Deus que Ele, neste momento, lhe conceda a graça de acalmar o seu coração, para que com o coração pacificado e acalmado, você tenha melhor condição de lidar com as tormentas que estão ao seu redor. Aquilo que Deus coloca no seu coração agora é força, coragem, resiliência, para que depois você tenha condições de oferecer isso aos que passarem pelo seu caminho. Que Ele derrame sobre nós a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.